Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Eu tenho a certeza absoluta que muitos de vocês vão responder que são os vossos filhos, outros vão responder que é o marido ou a esposa, outros que é um amigo ou uma amiga, os pais, os tios ou algum familiar, uma pessoa que vocês conheceram, portanto um vizinho, por exemplo. Todos nós, sem exceção, temos respostas diferentes para esta mesma pergunta. Mas eu posso dizer-lhe também que a resposta a esta pergunta, se não for apenas uma, não há mais opções, só há uma resposta certa. É aquilo que podemos chamar um indicativo se nós estamos a caminhar na direção certa ou na direção errada. Eu vou já explicar exatamente o que é que eu quero dizer com isto. Porque, na verdade, todos nós, a pessoa mais importante para nós tem que ser apenas uma. Ok? Não existem outras. Não interessa se é pai, se é mãe, se é filho. A resposta está sempre errada. E eu quero partilhar com vocês esta minha reflexão através de uma história pessoal que de alguma forma vai traduzir muito bem aquilo que eu vos quero transmitir no vídeo de hoje. Em 2017, e foi uma fase em que eu estava num crescimento muito expressivo nas redes sociais, eu gravei um vídeo que surge como, vamos dizer assim, um acumular de muita frustração, nomeadamente em relação a conteúdos sobre lei da atração, e eu fiz um vídeo chamado Lei da Atração, Chega de Mentiras, em que eu falava que toda e qualquer mudança sustentável tem que acontecer de dentro para fora. Portanto, que não são as técnicas, não são aquilo que são as mecânicas sobre a cocriação de sonhos que vão fazer com que alguma coisa mude. Eu primeiro tenho que mudar para que a minha vida mude também. E na altura, no final do vídeo, e isto foi basicamente uma resposta intuitiva, eu ofereci a minha ajuda a todos aqueles que me mandassem por e-mail a sua história de vida, quais os desafios que estavam a enfrentar e quais as suas ambições futuras. Então, gratuitamente, durante vários meses, eu ajudei as pessoas a terem um plano de estudo, um plano de leitura, um plano de trabalho que permitissem que elas conseguissem alcançar essa transformação. Ok? E, portanto, nessa altura, não era uma pessoa mais importante da minha vida, mas várias pessoas. Todas essas que me estavam a contactar. Eram a minha prioridade máxima. Desde que eu acordava até o momento em que eu me deitava, essas pessoas estavam constantemente no meu pensamento. Pessoas que estavam a confiar em mim, que estavam a confiar no meu trabalho, nas minhas orientações, no seu processo ou na sua jornada vivencial. Ok? E, portanto, eu aprendi à força que, sem querer, isto foi uma coisa que aconteceu de forma automática, eu aos poucos fui dormindo cada vez menos. Porquê? Porque a minha prioridade máxima, a minha vontade era só ajudar aquelas pessoas. Eu comecei a alimentar-me de forma incorreta. Eu comecei a não ter tempo para lazer, para descanso. Eu comecei a dar menos atenção à Maria José, às coisas de casa, por exemplo, quando eu estava no Brasil. E o que é que isso promoveu? Um processo de exaustão física, literalmente. Eu comecei a manifestar sintomas físicos de desconforto, de mal-estar, questões de saúde mesmo, e fui forçado a parar. A vida mostrou-me que eu tinha que parar. Porquê? Porque as pessoas mais importantes na minha vida estavam a ter uma prioridade que a pessoa que deveria ser a mais importante não estava a ter. E eu confesso que demorei muito tempo a entender isto. Porque eu confesso que, durante grandes fases da minha vida, a Maria José foi a pessoa mais importante, outras fases os meus pais, as minhas sobrinhas, agora inclusive netos. Todas as fases da vida vão trazendo sempre alguém que tem máxima prioridade para nós. E esse é o maior erro, porque a única resposta certa para esta pergunta, quem é a pessoa mais importante da sua vida, é apenas uma. E agora vamos aqui refletir. A partir do princípio ou a partir do momento em que eu comecei a priorizar as outras pessoas, ou seja, comecei a ter pessoas que no fundo estavam a entrar na minha vida e que mereciam a minha atenção, eu comecei a priorizá-las. Mas comecei a descurar da tal pessoa mais importante. E a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Isto não se trata aqui de uma questão de ego, não se trata aqui de uma questão de orgulho, de egocentrismo. Trata-se de uma questão de prioridades válidas. Porquê? Porque se você não for a pessoa mais importante da sua vida, nada funciona. E você pode dizer assim, Luís, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar e neste momento, por exemplo, sinto que os meus filhos precisam de mim. Ok, nada de inválido nesse tipo de raciocínio. Agora há aqui um problema muito grande. Como é que você pode ajudar outra pessoa se não se ajudar a si primeiro?
Como é que eu posso dar alguma coisa a alguém que eu não tenho para mim mesmo? E é aqui que nós começamos realmente a ter consciência de que nós precisamos de mudar o nosso sistema de prioridades. A nossa prioridade máxima diária deve ser sempre nós. E isto trata-se só de uma questão de reequilíbrio. Porque eu jamais posso dar o meu melhor para os outros se eu não der o meu melhor a mim mesmo. Ou seja, se eu não nutrir aquilo que é a minha vida, aquilo que sou eu, não é? A minha existência, a minha parte material, ok? Todas as semanas. Eu tenho ajudado dezenas de milhares de pessoas, todas as semanas e todos os meses, centenas de milhares de pessoas através dos meus vídeos, das minhas publicações. Isso é uma coisa muito válida. Mas para que eu possa transmitir este conhecimento, para que eu possa estar a gravar este vídeo hoje, eu primeiro tive que cuidar de mim. Porque uma das coisas que é notória na vida das pessoas que têm outra que não elas mesmas, como pessoa mais importante, ou seja, pessoa prioritária, é que elas têm sempre algum tipo de desarmonia, algum tipo de desequilíbrio. E isto tem acontecido imenso, nomeadamente com meus clientes de mentoria. A partir do momento em que eles começaram a priorizar-se, ok? Eles estarem em primeiro lugar na sua lista de prioridades, tudo o resto começou a fluir. E porquê que isto acontece? Porque nós precisamos de ter consciência de uma coisa. Tudo na nossa vida é temporário. Inclusive a própria vida. Mas há algo que nos acompanha desde o momento em que nascemos até o momento em que partimos, que somos nós mesmos. As pessoas entram e saem da nossa vida, inclusive familiares. Mas nós permanecemos sempre estáticos. Então, eu tenho que aprender a criar aqui uma série de rotinas, série de hábitos que visem o meu bem-estar, em que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mais uma vez, trata-se de uma questão de amor próprio, não de ego. Trata-se de uma questão de equilíbrio. Eu jamais posso viver uma vida equilibrada se eu não estiver bem comigo mesmo. E por isso é que nos últimos anos eu tenho investido tanto em criar rotinas diárias para visar o meu bem-estar, para me trazer benefícios imediatos para mim mesmo. Porque eu só se estiver no meu melhor é que eu posso dar o meu melhor aos outros. E isto é uma coisa, mais uma vez, que eu aprendi à força. Esse processo de exaustão física foi realmente muito desafiador para mim. E apesar de vocês todos que me acompanham, os meus leitores, os meus alunos, os meus clientes de mentoria, as pessoas que participam nas minhas palestras, todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, são importantes para mim. Mas eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porquê? Porque eu jamais vos posso dar alguma coisa a vocês desse lado se eu primeiro não der a mim mesmo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E eu tenho uma situação curiosa na fase inicial da minha carreira, nesta área de desenvolvimento pessoal. 2014 e 2015 eu tinha muitos clientes de coaching, porque eu na altura fazia coaching, não fazia mentoria. E é curioso que a grande maioria dos meus clientes na altura eram psicólogos. E uma pessoa faz a pergunta: como é que um psicólogo, que ajuda outras pessoas a gerir os seus problemas, faz coaching ou trabalha o seu desenvolvimento pessoal e tem a sua vida totalmente destruturada? Precisamente pela questão de prioridades. Porque muitos desses clientes, na altura, tinham como prioridade máxima os seus pacientes. Ok? Não eles. E mais uma vez, eu jamais posso dar a outra pessoa uma coisa que eu não tenho. E é curioso realmente que nessa fase a grande predominância de clientes eram psicólogos. E que cheguei a ter inclusive um psiquiatra. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? É fundamental para que eu consiga, inclusive, alcançar a vida dos meus sonhos, que eu todos os dias que vá nutrindo quem eu sou, vou mimando, vou cuidando quem eu sou. E isto passa por pequenos hábitos muito simples, nomeadamente o cuidado com a alimentação, a parte de cuidados físicos, parte de exercício físico, de dinâmicas corporais, uma vez por mês fazer uma massagem, ou seja, tudo o que sejam práticas que no fundo nos tragam equilíbrio individual. Porque a partir do momento em que eu estou equilibrado individualmente, eu posso estar equilibrado com os outros. E aquilo que a maior parte das pessoas faz é criar uma dependência, nomeadamente na área emocional, em relação a essas tais pessoas mais importantes das suas vidas. Vamos imaginar que você vive em função do seu companheiro ou da sua companheira. Isto significa que você está refém emocionalmente dessa pessoa. Para que você viva em harmonia com essa pessoa, você tem que ser a prioridade máxima na sua vida. E depois, estando bem, vai partilhar esse bem-estar com o seu companheiro ou companheira. Mas se você se esquece de si, se você passa para o segundo plano e começa a priorizar outras pessoas, ainda que elas precisem da sua ajuda,
Vamos imaginar que você tem um familiar doente, precisa da sua ajuda. Pode ser uma pessoa prioritária na sua vida, mas não deve ser a pessoa mais importante. Mais uma vez, eu apenas posso dar aquilo que eu já tenho. Eu apenas posso ajudar se me ajudar a mim primeiro. E aqui é uma consciência diferente. Isto faz parte deste processo de expansão de consciência que eu tenho vindo a sofrer ao longo dos anos. Porque na grande verdade é isso. A partir do momento em que eu comecei a priorizar a mim mesmo, a dar-me como primeira pessoa na lista, em que comecei a dizer assim, não, eu tenho primeiro que cuidar de mim. E depois eu tenho as condições para cuidar dos outros. A partir do momento em que eu fiz isso, houve uma transição fantástica na minha vida, uma aquisição, uma conquista de equilíbrio que eu nunca tive antes, uma paz de espírito também muito grande e depois, obviamente, também sempre ir aprimorando quem eu sou. Uma questão do processo de autoconhecimento permanente. E realmente isto fez toda a diferença nos últimos anos. Hoje eu sou uma pessoa que tem realmente grande parte do seu dia dedicada a mim mesmo. Precisamente porque eu tenho consciência que se eu não o fizer, que eu não vou viver uma vida equilibrada. E não posso também ajudar as outras pessoas, ajudar a vocês desse lado, se eu não fizer esse processo. Então as rotinas todas que eu tenho diárias são todas voltadas para essa questão do aprimoramento do eu. Porquê? Porque, mais uma vez, e concluindo este vídeo, a pessoa mais importante da sua vida é você. Você pode ter como segunda prioridade a pessoa que vem a seguir, os seus filhos, todas as pessoas que você acha que são relevantes na sua vida. Mas você deve estar em primeiro lugar. Então tudo aquilo que são cuidados consigo mesmo devem ser prioritários. E isso faz toda a diferença. Inclusive no que diz respeito a alcançar a vida dos seus sonhos. Porquê? Porque se você estiver equilibrado, você está no alinhamento com o seu eu, com a sua verdadeira essência. E a partir daí já está numa posição privilegiada para começar a alinhar-se com a realidade que quer atrair para si. Então é isto que você precisa de priorizar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. A questão do amor próprio é uma das questões mais importantes quando o assunto é sermos felizes. E na verdade, meus amigos, nós podemos querer um carro, podemos querer uma casa, podemos querer dinheiro, um relacionamento, mas na verdade todos queremos a mesma coisa, é sermos felizes. Então, espero que este vídeo hoje tenha trazido aqui uma expansão de consciência maior, que vos tenha trazido aqui um entendimento realmente do vosso sistema de prioridades, que vocês têm que ser a prioridade máxima na vossa vida e é a partir daí que tudo flui. Se é a primeira vez que chegou ao canal e gostou deste conteúdo, não se esqueça, faça a sua inscrição e deixe também o sino das notificações ativo para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, se costuma acompanhar os meus vídeos, se gostou deste conteúdo, deixe a sua curtida, o seu comentário e partilhe com os seus amigos, que é sempre muito importante para nós aumentarmos cada vez mais esta comunidade aqui no YouTube. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Espero que este conteúdo tenha agregado valor à vossa vida. Voltarei para a semana. Um forte abraço. A minha gratidão.